Graça e paz, amigas, tudo bem? Questão do tempo, ontem a live não deu muito certo, mas eu falei que ia gravar no YouTube hoje. Devido ao tempo, eu não vou fazer as lives, mas eu vou estar aqui mandando um vídeo do que era o transbordo de ontem. A nossa dor tem a ver com o nosso propósito. Então, eu estava comentando que quando eu conheci a palavra, foi em 2016, 2014, 2016, nessa época aí, eu recebi várias sementes, liderança me falaram, fui no encontro com Deus, eu descobri o que era pecado, mas eu estava com muitas dores emocionais. Então, minha fé, eu tinha a fé que Cristo fez, mas a minha dor emocional vinha com gatilhos, com dores, e era aquela montanha russa o tempo todo. Tá, fui no encontro com Deus, fui no segundo encontro com Deus, e ali eu estava apresentando, né, que era pecado, não liguem, que era pecado, que não era, e aquela coisa começou a fluir. Tá, ali eu tava um pé lá, outro cá, ia todos os eventos da igreja, eu tava bem, escola dominical não faltava, célula, evangelização, aquele flow. E o que aconteceu? Na casa nós brigávamos muito, eu acredito que ali estava tendo uma libertação, e passou um tempo, eu fiquei 2 semanas, né, um pouco afastada, teve uma liderança que conversou com meu esposo, deu uma oportunidade para ele, meu esposo também não queria, e ali, o que aconteceu entre nós? Nós decidimos fazer uma coisa que não agradava o coração de Deus, indo para um acampamento, onde lá nós tínhamos 2 grupos e acabamos brigando. O primeiro despejo, eu estava como uma liderança no ambiente, uma liderança com mulheres, com o grupo dos acampados. A gente sofreu um despejo, com muita gente querendo despejar essas famílias que estavam com nós, que, né, foi um livramento que iam acabar com a nossa vida mesmo. Não era poucas pessoas, era multidão. Tenho documentos aprovados, né? Essa guerra teve até helicóptero, um monte de coisa. Passou um tempo, nós tivemos outro atrito com essas pessoas, mas naquele momento a polícia de Cascavel estava em Laranjeiras, aonde eu fui presa. Quando eu fui presa, eu cheguei na cadeia, eu não queria saber da palavra. Eu estava 2 meses que eu fumei maconha, eu bebi, eu já estava exausta daquilo. Eu achava que aquilo já não era para mim, então ia ser vida louca mesmo. Eu ia entrar para algum comando e ia fazer tocar o terror mesmo, sabe? Sabendo da palavra, a emoção. O que aconteceu? Passou um tempo, nós lá, e quando eu ia para a igreja, tinha um senhor, uma senhora, que eu ia na casa deles para ir para a igreja, e eu achava aquele homem tão amoroso com a esposa. Ele tinha 2 filhos pequenos, e tinha a filha dele que nasceu porque a mulher estava grávida, né? Na época que nós íamos, daí nasceu a criança, ele estava passando por dificuldade financeira, todo mundo ensaiando louvor, aquele crente, sabe? Sabe aquele crente que eles falam crente? E tá, quando eu soube, eu estava presa, a mulher dele teve bebê e foi trabalhar na casa de um homem. Como ela estava passando por dificuldade financeira, situação ali, e aquele marido dela, ele demonstrava muito carinho por ela, gente. Ele ia trabalhar muito longe para buscar o alimento. Ela colocou as crianças na escola, a bebezinha na creche, foi trabalhar. E na casa daquele homem, ela se envolveu com o patrão. Aquele homem que, sinceramente, eu achava que não ia fazer nada. Naquele momento, ele foi trabalhar, passou na frente da casa do patrão e viu os 2 se beijando. Pegou uma faca, cravou nela, várias facadas, cheio de sangue, foi no mercado, comprou um pão, um leite, pegou as crianças na creche e fez o café e esperou a polícia chegar. A polícia prendeu ele, quando chegou de noite lá na cadeia, ele chamou meu marido, que era conhecido, e daí meu marido chegou na Jega, você não acredita quem que tá aqui. Quando ele chegou, as viaturas fez aquele escarcel, eu falei, meu Deus, deve estar chegando o cara aí, né? De repente meu marido, sabe aquele homem que nós ia na igreja, tal. Ele matou a mulher dele. E foi assim o fato. Aquilo também entrou assim como um choque na minha consciência, porque eu pensei assim, cara, as minhas emoções, o domínio próprio, uma pessoa que eu não imaginava, mas por que eu tô contando isso?
Lá existem casos imagináveis. Lá existem coisas que lá dentro acontece, que acontece muita coisa, que a gente carrega essas dores. Então eu saí da cadeia, meu alvará foi eu estava lendo João, o livro da Bíblia de João, e foi na hora do Jornal Nacional. Eu não sabia se eu queria sair da cadeia, porque eu estava com muitas dores dentro de mim, de encarar a família, a sociedade novamente. Assim, eu estava assim, só o pó. E lá eu estava me sentindo segura, confortável. Eu estava no meu mundinho ali. Eu não tinha que encarar esse mundo, sabe? E surgiu muitas coisas que falaram a meu respeito, algumas verdades, algumas inverdades, né? A família desceu o pau, quem comprou a briga mesmo por mim foi meu pai. Isso eu honro a vida dele por causa disso também, porque ali ele sabia da minha índole, que não era tráfico, não era nada, era porque eu queria me vingar. E o que aconteceu? Nesse tempo, teve pessoa também que falou dentro da cadeia, você vai puxar uns 20 e poucos anos que você está como uma líder de quadrilha aqui. E aquilo para mim, eu não me importava mais, porque depois de 2 meses dentro da cadeia, eu comecei a evangelizar, falar do amor de Deus, eu comecei assim a viver tanta experiência com Deus que eu ficava toda hora lendo a Bíblia, toda hora orando. Teve milagres que aconteceu lá dentro, o sol mudou de cor. Tem uma irmã aí que está pregando a palavra, ela tirou as redes sociais porque Deus pediu isso dela. E eu fiquei fora da cadeia orando por ela, hoje ela tá uma bênção aí, pregando. E quando eu saí da cadeia em 2018, foi um ano assim que foi uma guerra espiritual, uma guerra de vergonha. Eu tava com vergonha da família, da sociedade. Era a segunda vez que eu tinha perdido tudo, gente, tudo, até a dignidade, a vergonha, tudo. Eu tava ali naquele, né? E foi quando eu fui ao médico. E o médico me deu 2 remédios, um para mim dormir, outro para mim acordar. Eu já não estava suportando, eu falava pro meu marido, quando que você vai me dar uma casa, vai me dar uma vida digna, vai fazer alguma coisa para que... Calma. Aí a gente foi morar num lugar muito longe, muito distante. Aquilo me bateu um desespero tão grande, gente, sem conexão com nada. E lá nós ficamos, fomos bem acolhidos, pessoas super maravilhosas. E eu fiquei 6 meses naquele ambiente, mas eu caí numa depressão muito grande. Quando eu fui fazer curso, né, daí naquele curso, aquela guerra comigo mesma. Eu tinha fumado, falei, eu precisava fumar e tomar uma cervejinha de vez em quando para tirar aquela dor que estava me rasgando. E eu colocava a culpa dele não mudar a nossa vida, não mudar a transformação da minha história. Eu colocava na vida do meu marido, você tem que fazer alguma coisa. Eu não tinha paciência com a minha mãe, com meu pai, porque eu escutei coisas que a família falou e eu descontava neles. E aquela guerra, sabe? Entre eu novamente. Então eu conhecia a palavra do Senhor e era a segunda vez que eu estava caindo, a segunda vez que eu estava inventando mentira para mim, achando que a cervejinha de vez em quando ia resolver. Eu tava mentindo. Eu tava mentindo para mim mesma. O que aconteceu? E eu era alcoólatra, né, gente? Eu tenho esse problema comigo. Eu não posso tomar uma gotinha. Mas do alcoolismo eu vou falar em outra hora para nós seguir aqui nesse vídeo meio rápido. O que aconteceu? Tá. Aí, 2018, vivendo essa tribulação, eu falei, hoje vai ter que vir alguém aqui na minha casa falar de Deus para mim. 1 hora, a pessoa me ligou, 1 hora eu tô aí na tua casa. 12:00, eu peguei aquela carteira de cigarro no sábado, falei, eu nunca mais quero ver isso na minha vida. Eu não vou tomar uma gota de álcool mais. Eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo, porque agora Deus vai mudar a minha vida e eu tomo essa decisão agora. Num sábado, 12:00, eu queimei, eu falei, não quero saber. Eu terminei aquele curso de cabeleireira. Eu fui para o reencontro com Deus. No reencontro, tem meu avô, que eu amava de paixão, me cuidou desde bebezinha. No segundo dia do reencontro, eu recebo a ligação. Teu avô morreu, venha para cá. E eu falei, Deus, o que eu faço? Eu nunca tinha ouvido uma voz tão nítida. Deixe que os mortos velem os mortos e vá cuidar do que eu coloquei na tua mão. O que eu fiz?
Aí, eu não vou no velório do vô. Eu vou terminar aqui. No domingo de noite, saímos do encontro. Eu fui para casa da minha mãe. Ela estava dormindo. Eu falei, mãe, perdão. Beijei ela, pedi perdão pro meu pai. Eu falei, acabou aqui. Eu tô vivendo uma nova história. Ó, agilizei. Fui, casei no altar, né? Vestidinha de noiva. Todo mundo doou pro meu casamento. Era doação de carne, era a pessoa ligando, dando R$ 100, era a pessoa não sei o quê. E daí, quando chegaram, o pessoal não sabia. Eles acharam que ia casar normal. Eu casei vestida de noiva. E lá no altar fizeram uma celebração hebraica com a taça. Nós trocamos a ceia. De repente, pegamos uma toalha branca, uma taça. Eu e meu esposo ceiamos. Ele colocou a taça na toalha branca e pá! Quebrou. Aí o pastor falou assim, agora aqui começa uma nova história. O que ficou para trás já era. Arrepia ou não arrepia? O que ficou para trás acabou. Aqui vocês vão viver uma nova história. E a partir daquele momento no altar, eu pedi perdão. E eu falei, aqui eu vou começar uma jornada com o Senhor. 2019. Nós casamos em 10/2/2019, no dia do aniversário do meu esposo. Gente, só um detalhe. Meu marido começou também a evangelizar para os homens na cadeia depois de 2 meses. Eles tocaram terror lá e um dia, que eu estava muito triste, ele cantou aquele louvor para mim, que era a ventana, colocaram uma placa. Então, pro lado de lá ficava os homens, pro lado de cá ficava as mulheres, né? Ele cantou, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Então, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu recebi semente, pessoas investiram na minha vida. A cadeia foi uma libertação. 2018 foi como você vive fora da caixinha, teve a libertação e durante 5 anos eu estou vivendo um processo de cura e libertação. Todos os dias eu aprendo. Sabe o que é todo dia? Todo dia eu tenho que ser liberta. Eu não paro de fazer um propósito, de estar na intimidade, de estar orando, de estar clamando, porque eu sei de onde Deus me tirou. E eu sei que se eu não vigiar, infelizmente, a tendência é voltar. Eu não paro. É um propósito, é oração, é intimidade. E aquela Vivian que achava que eu e ele tinha que fazer cena dentro da igreja, morreu. E eu recebi. O que Deus queria é um estilo de vida. Sabe o que é um estilo de vida? Não é só lá. É todos os dias. É você sentar, você fazer a tua oração. É você cuidar do teu corpo, do teu físico, você amar o próximo, é você fazer oração. É um estilo de vida. E eu peguei isso. Então, essa era a palavra de ontem na live. E tudo que eu vivi é que eu sou uma libertadora. Eu sou uma mãe que leva a palavra, né? Mãe espiritual, cuidando de várias vidas, graças a Deus. Por quê? Porque eu tive B.O. com a minha mãe. Então, meu dom é isso. Eu tive B.O. com a minha mãe. Eu tive B.O. com a minha mãe que me cuidou. Hoje nós estamos, graças a Deus, vivendo uma vida abençoada. Teve perdão e cura. Então, maternidade, libertação é com a tia aqui. Por quê? Porque são coisas que eu passei. A minha vergonha hoje é minha bandeira. Tudo que te aprisiona, o Jesus traz a cura e a libertação. Não se engana como um dia Satanás me enganou. Então, aquilo que foi vergonha no meu passado é a bandeira que eu levanto hoje. Receba a cura, receba a unção. Vocês são amadas por mim. E muito obrigado. Curta, comenta, compartilha. Beijo, Davi.